A paz do Senhor, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Empreenda Mulher. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial que empreende no ramo da beleza há 15 anos. Ela atua como cabeleireira e tem muito para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Mayara. A paz do Senhor Jesus, irmãos. É um prazer, um privilégio, né? Tá fazendo parte desse programa maravilhoso. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito àqueles que estão assistindo. E vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Mayara, então a gente quer começar, né? A gente quer iniciar pelo realmente o seu começo, né? O que te motivou a entrar nesse mercado da beleza, né? Você tão nova, né? Mas já aí com 15 anos de carreira. Conta um pouquinho pra gente como foi o seu início, o que motivou a Mayara a começar na área da beleza? Olha, Natália, eu comecei muito cedo, né? Comecei nessa área da beleza realmente a partir dos 13 anos de idade. Eu acho, assim, que muito por influência da minha mãe. Eu acho que ela nem sabe muito sobre isso, que a gente, né, não costuma conversar muito sobre essa questão, mas a minha mãe, ela sempre foi muito vaidosa, gostava de se arrumar, gostava de frequentar salões de beleza, era cliente fiel até, né, desse salão aonde eu comecei ali, né, a me envolver, a entrar nesse mundo, né, cabelístico, como dizemos nós cabeleireiros. E quando eu comecei nesse ramo, foi uma oportunidade, assim, de eu acompanhar minha mãe mesmo ali no salão, ela fazendo os cabelos, fazendo as unhas. Sua mãe era cabeleireira? Ela atuava como cabeleireira? Não. A minha mãe era cliente fiel, vamos se dizer assim, né? Minha mãe tava ali toda semana direitinho ali, no horáriozinho dela, fazendo cabelo. E eu sou a filha mais velha dela, né? E nessa época eu tinha 3 irmãos. E eu, como filha mais velha, as responsabilidades de casa, no doméstico, né? No ajudar a mãe dentro de casa, o pai, eu tinha muita responsabilidade com os meus irmãos. E com isso, com essa oportunidade, a qual ali, naquele dia, a cabeleireira da minha mãe comentou assim: eu estou precisando de alguém para me ajudar. E eu ali naquele dia estava ali presente com ela, né? Eu falei assim, na minha cabeça, poxa, pode ser uma oportunidade o quê? De eu fugir dos deveres de casa, né? Porque eu era mais velha. Olha. Minha mãe, ela dependia um pouco de mim ali como filha mais velha para ajudar nos afazeres da casa. Então eu me vi ali naquela oportunidade, sabe? E conversei com minha mãe. Minha mãe, como uma serva de Deus, falou: Mayara, calma, vamos orar. Vamos orar, vamos ver se é isso que o Senhor quer. E ela me fez uma exigência. Olha, eu vou deixar você ir, mas você não vai faltar aos cultos. Eu falei, não, mãe, tudo bem. Eu já com 13 anos. E aí ela deixou eu começar ali a trabalhar naquele salão, né? Depois da escola. Nisso você tinha 15 anos? Eu tinha quase 14 anos. Eu tinha 13 anos e pouco. E aí eu comecei ali ajudando, auxiliando, ajudando a lixar um pé, ajudando a preparar um pedicure, ajudando a lavar um cabelo. Aí, aos poucos, eu fui crescendo ali dentro daquele salão, aprendendo um pouquinho de cada coisa. E tô aqui até hoje. Tem 15 anos que eu tô nesse ramo. E graças a Deus, assim, a cada dia eu só tenho capacidade. Então, assim, entrar no ramo como cabeleireira, né? Não foi um sonho pra você. Não. Aconteceu de forma foi. natural. Você viu ali a possibilidade de ganhar uma renda extra, Isso. talvez fugir dos serviços ali de casa, Isso. né? E muito legal. E me diz uma coisa, você, nesse momento ali, que aí você alcançou a maioridade, né? Você chegou a pensar em ir para uma outra área ou não? Sempre pensou, não, vou seguir a área da beleza. Como que foi isso? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando eu alcancei a maioridade, que eu casei, que eu olhei pro lado e vi os meus amigos, muitos deles formados, né, na faculdade, direito, enfim, outras áreas, eu confesso que eu me questionei. Eu falei assim, meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho profissão? Porque até então eu não via essa profissão que eu tenho hoje como realmente uma profissão, algo que eu queria para minha vida. Porque na minha mente eu não era capaz. Na minha mente aquilo era uma opção
uma opção, assim, que eu tinha ali naquele momento. A única opção que você tinha. A única opção que eu tinha, isso mesmo. A única opção que eu tinha. Não era algo que eu, sabe, estudei pra poder alcançar aquilo que eu sempre almejei. Então, eu me sentia por muitas vezes incapaz, né? Mas sempre o Senhor me mostrou que era aquilo que Ele teria pra mim. Por algum propósito, creio eu, né? E aí você saiu desse salão, né? Acredito que você tenha saído já dele, né? E aí você foi trabalhar em outros salões, montou o seu salão. Como que foi a Mayara sendo empreendedora da área, né, da beleza? E como que foi isso? Você trabalhou ali durante quanto tempo? Como foi a sua jornada de saída, né? Dali para montar o seu negócio? Então, eu casei, né? Trabalhei nesse salão por algum tempo. Fui alcançando a maioridade, a idade, casei, tive meus filhos. E aí foi um outro empecilho, né? Porque quando a gente vira mãe, eu não tinha uma profissão, assim, de certificado, de uma faculdade, né? E apesar, né, de não ter sido muito há tempo atrás, mas havia um preconceito, assim, com a mulher mesmo, nesse ramo, assim, de trabalhar fora, de empreender. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a atender as minhas clientes a domicílio, né? Com uma certa dificuldade por ter já tido filhos, né? Já ter filhos é um trabalho a mais para nós mulheres. Mas aí eu comecei a atender em casa. E mesmo assim não me sentia tão capaz. Eu me sentia ainda muito pouco, aquilo muito pouco. Que eu fazia aquilo muito pouco, né? E o Senhor foi me capacitando, o Senhor foi abrindo portas para mim em salões de espaço, de clientes novas. E aí eu fui entendendo que algum propósito o Senhor tinha nesse trabalho para mim. E assim, então você saiu desse salão que você iniciou, começou a atender nas casas das pessoas, Sim. Né? E aí outros salões foram te chamando e tal. E aí hoje você tem o seu salão, que eu sei, né? Hoje eu tenho. Como que você teve alguma experiência? O Senhor, de alguma forma, te orientou, te guiou nesse caminho? Como que foi que você atendia de casa em casa e hoje você tem o seu salão? Conta essa experiência. Pois bem, em 2017, eu me mudei. Eu morava, né, na região ali de Santo Antônio. E eu me mudei pra região de Jardim Camburi. Quando eu cheguei ali, eu tinha perdido todas as minhas clientes. Porque como eu morava na região de Santo Antônio, da Grande Santo Antônio, ali eu tinha as minhas clientes fidelizadas. E como eu me mudei de um lado da cidade pro outro, era muito difícil das minhas clientes de lá virem pra Jardim Camburi para serem atendidas. Então, eu me vi sem clientela. E aí, voltei, continuei esse trabalho, né, de atendimento nas casas. Logo após, o Senhor abriu uma porta para mim de um salão. Aí, veio a pandemia, eu me recolhi, né? Passou a pandemia. Você fechou o salão na pandemia? Fechei o salão na pandemia, mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso. Que assim, o Senhor prepara todas as coisas. Antes da pandemia, o Senhor havia me falado. O Senhor havia me falado, Ele deu até um dom, né? Um dom espiritual na igreja, eu pedi oração, eu tava passando por um momento. E o Senhor falou que aquela fonte ali, ela ia se secar. E eu não entendi o porquê. Logo, meses depois, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu entendi que o Senhor, antes mesmo de eu tomar algum prejuízo financeiro muito grande, o Senhor, Ele fechou aquela porta. E desde aí, passou-se a pandemia, voltei a atender a domicílio. E só que chegou um momento que eu já não conseguia mais atender a domicílio, porque a minha cartela de clientes já tinha aumentado, eu já não tinha mais capacidade de atender a domicílio. Foi daí que o Senhor abriu uma porta, um salão para eu atender. Muitas de vocês não sabem, né, como que funciona, mas muitos cabeleireiros, eles alugam cadeiras em salões, em grandes salões. E aí eu aluguei essa cadeira, né, pagava porcentagem, né, pra dona deste salão. Mas o Senhor sempre falou comigo assim, Mayara, não é aqui que eu te quero, aqui é provisório. E eu cheguei a consultar o Senhor várias vezes para me ficar fixamente ali, porque a dona do salão, ela me pressionava para isso. Mas o Senhor falou, não, aqui não é o seu lugar, aqui é um provisório. E eu tive uma experiência muito maravilhosa, né, com o meu pastor Francisco Damiani, que era o meu pastor na época, sobre o dízimo. Ele nunca falou sobre o dízimo diretamente, assim, irmãos, vocês têm que dar o dízimo? Não.
Foi o Espírito Santo mesmo que tocou no meu coração, que até então eu não era dizimista, apesar de ter crescido na obra, apesar de desde os meus 1 mês de idade ter crescido na obra, eu não era dizimista. E o pastor, uma vez, ele pregou e algo despertou no meu coração de começar a dar o meu dízimo. E desde então, quando eu comecei a dar o meu dízimo, por obediência, por amor ao Senhor, o Senhor ele foi abrindo todas as portas. O Senhor me deu um local. O Senhor, eu falei, Senhor, mas como? É impossível, Senhor, eu não tenho condição. Realmente eu não tinha. Ai, Maiara, você é cabeleireira, você tem clientes. Mas eu não tinha condição. E assim, com 15 dias eu montei o meu salão. 15 dias? 15 dias. O Senhor foi abrindo todas as portas? Todas as portas. O Senhor preparou marceneiro. O Senhor preparou pedreiro, pintor. E a gente sabe que quando tem uma bênção muito grande chegando, né? A gente sabe que as dificuldades acabam se levantando, né? Você falou que você abriu o salão aí com 15 dias. Se levantou alguma dificuldade, assim, logo recente, depois que você abriu o seu salão? Sim, muitas dificuldades, porque desde o início, quando eu tive essa oportunidade de abrir esse espaço, eu questionei o Senhor, falei, Senhor, será? É da tua vontade? Porque o desejo do meu coração era fazer a vontade do Senhor, independente de qualquer coisa. E eu consultei o Senhor, eu e meu esposo, nós consultamos o Senhor, e o Senhor falou, sim, é seu. E eu questionei o Senhor. Falei, não, Senhor, peraí, meu Deus, será que tá certo? Será que eu consultei certo? Até cheguei a falar isso, né? Misericórdia, mas eu cheguei a pensar assim. E aí eu comecei a fazer as coisas no automático, sem aquele amor. E certo dia, num culto de domingo, o Senhor, ele mostrou, ele falou assim, que tinha uma serva ali naquele local, que o Senhor estava falando com ela que aquela bênção era para ela. E quando eu ouvi esse dom, eu falei assim, amém, Senhor, meu coração ardeu e eu recebi a bênção. A partir daquele dia eu recebi a bênção e o Senhor começou a abrir as portas, mas dificuldades se levantaram. Alguma cliente? O que foi essa dificuldade? Foi alguma cliente que te fez parar? Foi alguma colega de trabalho? Foi... Enfim, o que foi que... Sim. Qual foi a dificuldade maior que você já enfrentou? Pois é, interessante, né, essa pergunta, Natália, porque assim, o Senhor, ele me colocou em um local que eu me pergunto, Senhor, por quê? Por que o Senhor me colocou aqui? Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer pra mim? Cheguei a consultar o Senhor, falei, Senhor, olha, eu vou desistir, não é aqui que é meu lugar, mas o Senhor falou, não vai desistir, é aqui que eu te quero. Então assim, eu creio que o Senhor me colocou ali para um propósito. Porque é comum, né, em salões, você trabalhar com pessoas que não compartilham da mesma fé que você. É muito difícil, mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o Senhor, ele me colocou ali para pregar, para falar do Senhor, para falar do amor do Senhor. Porque, Natália, todas as clientes que eu atendo, eu oro, eu falo, Senhor, unge as minhas mãos, que ela não possa sair daqui só com a beleza exterior, mas que ela possa sair daqui também com a beleza interior, que ela possa sentir, através da minha vida, o amor do Senhor para com elas. E eu já tive várias experiências, assim, de clientes que chegam com problemas externos, problemas pessoais, que chegam ali na minha cadeira, porque salão, você sabe como é, né? A gente é um pouco psicólogo, um pouco terapeuta. Então, eu aproveito essa oportunidade que o Senhor me deu ali de estar ali e falar do amor do Senhor para elas. Então, assim, é muito interessante, é muito bom. E hoje, eu entendo que mais do que fazer os cabelos, deixar as minhas clientes mais belas, eu também tô ali para uma função, que é pregar o evangelho, que é falar do amor do Senhor e testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Vocês percebem, né, irmãs, que todo o trabalho, toda irmã que empreende, né, que ajuda no seu lar também, né, porque somos ajudadoras no nosso lar, elas colocam um propósito à frente de qualquer coisa, né? Então, no caso, a Maiara que trabalha com beleza, com a área da beleza, o propósito dela ali é falar do Senhor, né? Então, é isso que as irmãs também, que estão aí em casa, que estão nos assistindo,
tem que ter em mente, não às vezes só empreender com algo, mas também colocar o Senhor com propósito, para que a irmã empreenda com um propósito além, né, do que a sua atividade, Sim, do que a função sim. que foi empreender. E assim, Natália, o que eu falo até mesmo assim para os meus irmãos, para quem convive ao meu redor, é que sem fé você não alcança. O Senhor, ele quer ver fé nos nossos corações. E sem fé era impossível eu alcançar aquilo que hoje eu alcancei. E sem fé é impossível romper além do que eu já vivo, né? Daquilo que o Senhor já me deu. Então, a minha vida ela é baseada mesmo, ó, Senhor. O Senhor vai na frente, vai abrindo as portas e eu vou indo. Muitas das vezes eu falo, Senhor, quantas vezes eu já chegou numa segunda-feira que salão não abre dia de segunda, né? Geralmente a gente faz a nossa agenda, a gente organiza tudo pra começar na terça-feira. E aí na segunda-feira eu olhava assim e falava, Senhor, eu não tenho nenhuma cliente. Misericórdia, Senhor. E aí eu colocava o louvor, eu começava a louvar o Senhor. Quando eu olhava pro meu celular, as clientes mandando mensagem pra poder agendar. Então, assim, o conselho que eu dou, né, pra todos que estão nos ouvindo, é confiar no Senhor. Literalmente, assim como Davi, lá no deserto, ele confiava no Senhor, ele dormia, ele deitava, reclinava a sua cabeça, né, e dormia, descansava. Assim nós também temos que fazer, descansar no Senhor, porque Ele prepara todas as coisas. Mai, conta pra gente, qual dica que você dá pra quem tá assistindo em casa, né, que quer começar na área de cabelo, né? Qual que é o diferencial que você tem? Qual dica que você dá pra quem tá nos assistindo? Olha, Natália, assim como eu comecei lá, só uma brincadeira, só um passatempo, e estou aqui até hoje, a dica que eu dou se você realmente gosta dessa área, né, que é uma área, assim, muito de ampla, é uma área muito ampla, né, que vai desde cabelo, cílio, unha, enfim. A dica que eu dou é, primeiro, é isso que você quer? Se for isso que você quer, começa do início. Faz um curso, né, para aprendiz, vamos, por exemplo, na área do cabelo, que é a minha área, faz um curso, né, básico. Começa a atender seus clientes com excelência, porque assim, até uma escova, que é algo básico, se você faz com excelência, a sua cliente, ela fideliza. E você, como cabeleireira, qual que é o seu diferencial? Então, Porque cabeleireiro faz muita coisa, né? sim, Escova, pinta, sim, luzes. sim. Qual que é o seu diferencial? Eu acho que o meu diferencial, existem dois pra mim, né, ao meu ver. Que o primeiro eu sempre busco conversar com a minha cliente e saber aquilo que realmente ela quer. Eu ouço primeiro. Explico. Até minhas clientes falam, nossa, Mara, eu gosto de falar com você porque você me explica tudo bonitinho. Eu gosto de explicar minhas clientes o que ela usa no pré, no pós. Por que o fio do cabelo dela tá daquele jeito. Olha, o fio do seu cabelo tá um pouco mais poroso, você precisa de nutrição, você precisa de ter um cuidado maior referente a isso. Então, assim, eu gosto muito de estar conversando com a minha cliente, mostrando pra ela o porquê que o cabelo dela está daquela forma e trazendo pra ela também o que ela pode fazer pra melhorar. Então, acho que o meu diferencial é esse contato, essa conversa, esse diálogo, que hoje em dia, se você vai nos grandes salões, você não encontra, porque tempo é dinheiro, né? O cabeleireiro, você senta na cadeira, muitas das vezes é o auxiliar que atende, é o auxiliar que faz ali a maior parte do processo, e o cabeleireiro, de fato, vem só para finalizar. Então, o cliente, ele perde, a gente perde essa sensibilidade dessa conversa, sabe? Do olho a olho com o cliente. E também, eu creio muito que o meu diferencial é o seguinte, que a gente sabe que qualquer esquina tem um salão, né? A quantidade de salão de cabeleireiros cresceu muito. Essa profissão, ela tem se valorizado a cada dia. Mas o meu diferencial é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que direciona, é Ele que traz as minhas clientes. E muitas das vezes, né, como eu comentei anteriormente, eu falo, Senhor, olha, me capacita. Não sou eu, é o Senhor. E assim, faço ali a minha agenda, separo o meu horário para cuidar do meu lar, né? Porque nós somos mães, né? Donas de casa, esposa. Separo o meu horário ali pela manhã para poder estar
com a minha família, no meu lar. Aí tem o meu período de trabalho lá no salão para atender meus clientes e não deixo de estar presente nos cultos, de participar, de estar ali no corpo, que é o que sustenta. Então, assim, a minha dica para quem está iniciando começa se aprimorando, se aperfeiçoando, fazendo cursos e mantém, né, essa rotina Tem uma de se organização atualizar. ali, né, com a rotina do dia a Isso, dia, né? de se atualizar, porque o mercado da beleza é um mercado que não para. Tem que estar sempre em Isso atualização. aí, Né? todos os dias tem uma novidade, tem um produto novo, tem uma técnica nova. Recentemente até estava presente num curso maravilhoso de ruivas e se aperfeiçoar. E para nós que temos o Senhor, é também estar aos pés do Senhor. É isso aí, Mayara, muito obrigada pelo seu compartilhamento. Tenho certeza que inspirou, né, muitas Sim. mulheres, muitas irmãs que estão em casa nos assistindo, né, às vezes não sabem como começar. E a sua história é muito inspiradora, porque Obrigada. a Mayara, mesmo, né, com tantas adversidades ali do início, né, ela não começou num grande salão, foi um início de baixo mesmo, e ela foi conquistando o espaço dela, né, foi ali trabalhando de casa em casa, ela não desistiu, né, Sim. colocou o Senhor à frente. E é esse meu conselho também para você que está nos assistindo, né, coloque o Senhor à frente dos seus negócios, dos seus sonhos, né, se possível fale com as pessoas, se conecte, né, tenha um networking, né, que com certeza o Senhor vai abrir os caminhos na sua vida também. Natália, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, agradecer ao Senhor também por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer ter você aqui, Mayara. E você que nos ouviu até aqui, guarda no seu coração, compartilha com quem precisa empreender. Há um propósito na sua vida. O empreendedorismo pode ser, sim, o seu campo de missão. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode deixar nos comentários. E se você está assistindo pela TV Manaim, eu te convido a ir lá no canal do YouTube, a comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir isso. E até o próximo Empreenda Mulher. A paz do Senhor, irmãos!